Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriela, eu sou psicóloga e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as roupas proibidas. Bom, esse tema surgiu lá do meu Instagram, quando eu perguntei para vocês o que vocês achavam difícil usar no trabalho ou que não usariam. E aí, várias respostas falando sobre shorts, saias, vestidos, roupas que são bem femininas. E também alguns dizendo que não usariam roupas de alcinha, enfim, teve bastante conteúdo relacionado a isso. E aí eu fiz um Reels falando um pouquinho sobre isso e tive uma resposta um pouco esquisita, né? Algumas pessoas deixaram de seguir, outras pessoas acharam muito interessante. E quando eu perguntei se vocês usariam esse tipo de proposta, a maioria das pessoas disseram que não usariam de jeito nenhum. O que me deixou um pouco assustada, não entendi muito bem no começo. Mas depois eu comecei a pensar, e eu também não tinha pensado nessas roupas como uma possibilidade de usar no trabalho. Saias, shorts, então, de jeito nenhum. Mas com as propostas que eu usei, e tá lá no meu Instagram também para você conferir, eu até achei confortável. Mas comecei a pensar, por que será que eu nunca pensei em usar uns shorts para trabalhar? Claro que existem questões aí de dress code, né, de códigos de vestimenta, mas não passava por essa questão. Acho que passava também, mas isso não era o fundamental. Pensando sobre isso, eu percebi que algumas roupas que a gente usa são proibidas, porque a gente tem medo de ser violada até mesmo pelo olhar. E a gente vai se protegendo, né? Quantas vezes você já passou calor porque não tinha uma roupa um pouco mais comprida para usar naquele dia, né? As saias midi não estavam aí em alta, então você não tinha muita oportunidade do que comprar ou não sabia o que comprar e usava sempre uma calça jeans. Enfim, muitas mulheres trouxeram para mim esse relato de que passaram muito calor na vida trabalhando porque não sabiam o que usar ou que não tinham outra opção do que usar porque tinham medo, né? Isso foi uma fala recorrente também. Gabi, eu sempre tive medo de usar essas roupas, agora eu vou tentar usar. E, como eu já falei para vocês, eu não me sentiria mal em usar esse tipo de roupa, porque hoje em dia meu público é 100% feminino, né? Mas talvez se eu atendesse algum homem, eu ficaria um pouco desconfortável usando aquelas roupas. Isso não quer dizer que o homem olharia de outra forma, mas porque eu teria medo da reação, né? E aí, conversando com muitas mulheres sobre isso, inclusive no nosso grupo de estudos sobre a Naomi Wolf, a gente está lendo O Mito da Beleza juntas com o grupo de estudos. Se você quiser participar, eu vou deixar o link aqui embaixo também, que é uma troca super legal e é gratuito, então quanto mais melhor. Enfim, conversando com essas mulheres também no grupo, a gente percebeu que nós mulheres estamos o tempo inteiro tentando vestir uma roupa ideal, tentando se proteger da melhor forma que a gente consegue, quando na verdade isso não está no nosso alcance, né? São enganos que a gente faz para tentar se proteger. E talvez para quem não é mulher ouvindo isso pode ser muito esquisito, né? Mas são coisas que acontecem. A gente tem medo de como que a gente vai se vestir, como que o outro vai olhar pra gente. Parece que não importa o quanto a gente estude, se dedique, se a gente não ter aquela aparência correta, não vai ser o suficiente. E digo isso para vocês com muita dor no coração, porque ouvi várias mulheres falando sobre isso e eu também me senti nessa posição, né? E com certeza, em algum nível, você que está aí me assistindo também se sente dessa forma. O caso é que essas roupas proibidas, elas são muito dolorosas e elas também demonstram um sintoma do laço social, né? Que é essa questão do patriarcado, de ver o nosso corpo como um objeto, de ver o nosso corpo como um objeto. Inclusive, a cantora Isa falou sobre isso, né? Que, poxa, ser mulher é muito difícil, porque a gente tem que pensar 3 vezes que roupa que a gente vai usar antes de sair de casa, porque a gente tem medo de ir na esquina, porque a gente tem medo de andar na rua à noite. E as roupas, elas também vão simbolizar esse sintoma. E, bom,
em um dos livros que eu estava lendo, que já falei bastante para vocês, que é Psychoanalysis in Fashion, eles falam que roupa é imagem. E já falei para vocês que eu achei isso incrível, porque realmente, quando a gente fecha os olhos para imaginar alguma coisa ou imaginar uma situação, é comum que as pessoas estejam vestidas. Então, tendo essa leitura, é importante a gente pensar que imagem também é imaginário, é aquilo que a gente imagina, aquilo que a gente espera, é também um ideal, né? Então, se a gente fala sobre uma mulher trabalhadora, existe uma imagem ideal daquilo que está posto, que é uma mulher que trabalha em um local específico. A gente não precisa necessariamente atender essa demanda, a gente precisa entender que ela existe, mas a gente pode criar também a partir disso o nosso jeito de ser nesses espaços. E aqui eu vou ler uma citação muito importante da Isabel Massara, que tem um texto bem bacana, eu vou deixar linkado aqui embaixo para vocês também, sobre as roupas e a feminilidade. O imaginário, que é encarnado pelas roupas em situações peculiares, pode sim remanejar o corpo, pois ele é justamente o que faz corpo, uma vez que é imagem, que garante ao homem sua unidade corporal. O vestido, os tecidos, a vestimenta são um veículo, um transporte para esse corpo. É o traje que garante a alguns sujeitos, mesmo que cambiantemente, o seu equilíbrio e a sua direção. É a pele em sua totalidade, em toda a sua superfície, que é investida pelo tecido. A veste toma a função de um objeto autônomo, destacado, móvel, o próprio objeto de desejo. Então a gente percebe que o vestir ele não é um ato simples, né? Porque ele faz parte da gente. Ele também cobre esse corpo e significa algo, né? Significa essa imagem, esse imaginário do que a gente também tem, do que a gente pode ou não ser. Então, é muito interessante a gente pensar sobre esses aspectos. E quando a gente para pensar nessas roupas proibidas, é importante pensar que também essas roupas estão envoltas de um corpo marcado por essa sociedade, né? Marcado por esse laço social que nos diz que isso não é permitido, ou que faz com que a gente recuse certos tipos de roupa, ou tenha medo de vesti-las, por experiências, por medo, por precaução, o que seja. Vestir ou não essas tais roupas proibidas se torna um dilema para as mulheres, no momento em que o seu corpo é objetificado e o olhar para esse corpo é sexualizado ou tão sexualizado ao ponto do medo de ser violada até mesmo pelo olhar. Bom, outra dimensão muito importante que existe em todo neurótico é a dimensão ou a relação com a culpa, que é muito forte. Mas isso é ainda maior, até pelas exigências que são feitas, né? Ah, para ser mulher você tem que ser isso, ou para ser mulher você tem que dar conta daquilo, ou dar conta de tudo, enfim. E quando isso não acontece, a culpa aparece numa força gigantesca. Isso também se remete para as roupas e pelo medo dessa violação física e moral. Parece que a roupa, ela é também um escudo de proteção, né? Quando, na verdade, a roupa jamais, ou em hipótese alguma, independente do que estiver vestindo, é um convite para qualquer coisa, né? Mas essa dimensão da culpa, ela vem com muita força. Inclusive, vou deixar também linkado aqui embaixo para vocês, o Museu da Bélgica, se eu não me engano, que fez uma exposição muito chocante sobre o que eu estava vestindo. E são roupas de pessoas que foram estupradas. É, assim, terrível, mas acho que mostra esse real e demonstra que, independente da roupa que você esteja usando, independente de como que você esteja, a culpa nunca é sua, a culpa nunca é do que você está vestindo. Mas esse medo da violação existe. Mas por não ter controle dos outros, não ter controle do que pode acontecer, a gente tenta se munir o máximo possível para tentar controlar esse ambiente, por mais que isso seja um grande engano. E aqui, a relação com as roupas vai muito além de um código de vestimenta. A gente vê que a relação com as roupas, ela escancara o medo
E também escancara o esforço que a mulher tem que fazer para se sentir aceita, ser vista como responsável, como competente e como alguém que tem legitimidade para ocupar esse lugar na sociedade, seja ele qual for. Principalmente o corpo ou o que ela está vestindo não é um objeto para o outro. Enfim, gente, é isso. O assunto desse vídeo foi um pouco mais pesado, mas queria trazer esse assunto para vocês porque acho muito importante a gente falar sobre isso e que também, tendo consciência de todas essas questões, a gente não se limite ou se limite um pouco menos com as roupas que a gente usa, que a gente tem um pouco mais de liberdade para vestir a partir do momento que se sente à vontade para isso e que entende que o vestir nunca jamais é um convite e que ele pode ser sim usado no trabalho da forma que você quiser e se sentir confortável. É isso. Um beijo e até mais. Se inscreve aqui no canal e deixa um like também para me ajudar se você gostou do conteúdo. Um beijo!